Imagine que você acorda em um mundo onde a palavra preço ainda não foi inventada. Não existem etiquetas coloridas nas prateleiras, não existem caixas eletrônicos em cada esquina e, certamente, não existe o conceito abstrato de um saldo bancário. Milhares de anos atrás, a vida humana era pautada por uma lógica de sobrevivência imediata e compartilhamento comunitário profundo. Nas pequenas tribos nômades de nossos ancestrais, se você tivesse sucesso em uma caçada difícil, a carne era dividida entre todos os membros do grupo. O crédito era puramente social. Eu te ajudo com o alimento hoje porque sei que você me ajudará com proteção amanhã. Não havia acúmulo de riqueza material no sentido moderno, pois o que era realmente valioso, como a comida, apodrecia rápido demais para ser guardado. No entanto, à medida que os grupos humanos cresceram e se estabeleceram através da revolução da agricultura, o excedente começou a surgir, e com ele, um problema fascinante que mudaria o curso da nossa espécie para sempre. Esse problema é conhecido pelos economistas como o dilema do escambo, ou mais tecnicamente, a dupla coincidência de desejos. Imagine a cena. Você é um agricultor que passou meses cultivando trigo e agora precisa desesperadamente de um par de sapatos novos. Você carrega sacos pesados até a oficina do sapateiro, mas ao chegar lá, descobre que ele já tem trigo suficiente para o ano todo e não precisa de mais. O que ele realmente quer é uma ferramenta de ferro. Agora, você precisa encontrar um ferreiro que queira seu trigo para trocar por uma ferramenta, para só então voltar ao sapateiro e conseguir o que precisa. Esse labirinto de trocas diretas era uma barreira invisível, mas intransponível, para a expansão da civilização. O comércio era lento, restrito ao ambiente local e extremamente frustrante para todos os envolvidos. Além do desafio psicológico de alinhar desejos, havia o enorme pesadelo das limitações logísticas. Como transportar sua riqueza por longas distâncias se ela consistisse apenas em cabeças de gado ou pesados sacos de grãos? O gado exige pasto, água e pode adoecer ou morrer durante o caminho. Os grãos podem mofar ou ser devorados por roedores em poucos dias. O comércio de longa distância, que permitiria que uma cultura conhecesse as inovações de outra, era praticamente impossível enquanto o valor estivesse preso a mercadorias físicas tão volumosas e perecíveis. A humanidade estava em um beco sem saída tecnológico, precisando desesperadamente de um intermediário que funcionasse como uma ponte. Algo que não fosse o valor em si, mas que representasse o valor de forma universal, durável e fácil de transportar. Nesse momento crítico de nossa jornada, a mente humana operou uma das maiores abstrações da história. Essa evolução nos mostra que o dinheiro nunca foi sobre o objeto físico em si, seja ele um dente, uma pena ou uma pedra preciosa. O dinheiro é, na verdade, a tecnologia de comunicação mais poderosa que já inventamos. Ele é uma linguagem que usamos para contar aos outros o quanto trabalhamos e o quanto a sociedade nos deve em troca por esse esforço. É a ferramenta fundamental que permite que dois estranhos cooperem entre si com total confiança, sem precisarem se conhecer. Antes de continuarmos essa jornada para descobrir como essas trocas primitivas se transformaram no ouro e no papel que conhecemos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Hoje, quando olhamos para a tela do celular e vemos os números de nossa conta bancária, estamos apenas vivendo a versão digital desse antigo truque psicológico de confiança coletiva. Basicamente, trocamos as horas mais produtivas de nossas vidas por sinais eletrônicos que prometem que poderemos adquirir comida, abrigo ou conforto no futuro. O dinheiro é a ponte invisível entre o nosso passado produtivo e o nosso futuro de consumo. Mas como saímos desses dentes de baleia para os metais que definem o poder das nações? A resposta reside em uma transformação radical que envolveu fogo, pureza e impérios. A transição do que era apenas mercadoria para o que se tornou a primeira moeda cunhada é onde a verdadeira magia da economia mundial começa a ser forjada pela história. Para que essa ponte invisível de confiança se tornasse sólida, a humanidade começou a utilizar o chamado dinheiro-mercadoria. Eram bens com valor intrínseco, coisas que todos queriam e que podiam ser consumidas caso o comércio falhasse. Um dos exemplos mais fascinantes desse período foi o uso do sal. Em uma época sem geladeiras ou conservantes químicos, o sal era o único método eficaz de preservar a carne e garantir a sobrevivência durante invernos rigorosos. De tão essencial, ele passou a ser usado para pagar as legiões de soldados romanos, dando origem à palavra que usamos até hoje para descrever nossa remuneração: o salário. Simultaneamente, o gado era a medida suprema de riqueza e status social.
A palavra latina para rebanho, pecúnia, imortalizou a importância biológica das vacas na história primitiva das finanças. No entanto, o gado exige pasto e o sal pode derrete na chuva. O mundo precisava de algo que não morresse nem dissolvesse. Surgiram então as conchas cowrie. Encontradas nas águas quentes dos oceanos Índico e Pacífico, essas pequenas conchas se tornaram o primeiro sistema de moeda verdadeiramente global e durável. Elas eram leves, difíceis de falsificar e visualmente atraentes, assemelhando-se a pequenas joias naturais. Da China profunda até as savanas da África, a concha cowrie facilitou o comércio entre povos que sequer falavam a mesma língua. Foi a primeira vez que a beleza e a raridade foram usadas sistematicamente como uma base sólida para a troca de valores em larga escala, pavimentando o longo caminho para o que viria a seguir na evolução humana. Com o avanço da metalurgia, o cenário monetário sofreu uma mutação radical. O ouro e a prata surgiram como os candidatos ideais para substituir conchas e animais. O ouro é quimicamente quase inerte, o que significa que ele não oxida, não enferruja e não perde seu brilho, mesmo após milênios. Além disso, os metais preciosos são raros e altamente divisíveis, permitindo transações de qualquer tamanho. Contudo, um novo gargalo surgiu. Toda vez que um comerciante pagava com uma pepita, o vendedor precisava pesar e testar sua pureza para garantir que não estava sendo enganado. Esse processo de verificação constante tornava o comércio lento e burocrático para as grandes rotas. A solução definitiva para esse impasse surgiu no reino da Lídia, na atual Turquia, por volta do ano 600 a.C. O rei Croesus, monarca de riqueza lendária, implementou uma revolução tecnológica, a moeda cunhada. Em vez de pedaços irregulares de metal, o Estado produzia discos padronizados de uma liga de ouro e prata, chamada eletro. O diferencial não era apenas o material precioso, mas o selo real gravado em sua superfície. Esse selo era a garantia solene do rei de que aquele objeto tinha exatamente o peso e a pureza prometidos. A partir daquele momento, a confiança não residia apenas no metal, mas no poder do Estado que o emitia. Essa inovação agilizou as trocas comerciais de uma forma nunca vista. Comerciantes não perdiam mais tempo com balanças. Eles apenas contavam as moedas rapidamente. Essa eficiência financeira permitiu que civilizações como a Grécia clássica e o Império Romano florescessem e dominassem o mundo antigo. As moedas financiaram a construção de estradas, aquedutos e o pagamento de exércitos profissionais em terras distantes. Soldados agora recebiam discos portáteis com valor garantido em qualquer parte das fronteiras imperiais. O dinheiro tornou-se o lubrificante que permitia o funcionamento coordenado de toda a imensa máquina estatal. Enquanto o Ocidente se consolidava com o metal, a China dava o próximo salto evolutivo. Durante a dinastia Song, o volume de comércio era tão grande que as moedas de ferro tornaram-se um fardo físico insuportável. Para comprar seda, um comerciante precisava carregar quilos de metal pesado. Em um estalo de criatividade, comerciantes começaram a depositar suas moedas com guardiões e recebiam certificados de papel que prometiam a devolução do metal. Esses papéis circulavam como dinheiro, baseados na confiança de que valiam ouro. O governo oficializou o sistema, criando o primeiro papel-moeda oficial da história. A humanidade percebeu que o dinheiro não precisava ter peso ou brilho. Precisava apenas de uma promessa sólida impressa. O conceito de certificado de depósito mudava a face da economia mundial, preparando o palco para os primeiros bancos e o nascimento do sistema financeiro moderno que hoje todos nós conhecemos. A história do dinheiro nos trouxe a um ponto onde a matéria física começou a se tornar um estorvo para a velocidade da ambição humana. Durante séculos, o papel-moeda manteve um vínculo umbilical com a realidade através do padrão ouro. No auge desse sistema, cada nota que circulava era um título de propriedade. Se você entrasse em um banco central com uma cédula, tinha o direito de exigir o peso equivalente em ouro guardado nos cofres reais. Esse modelo trouxe estabilidade ao comércio internacional, pois o valor do dinheiro era ancorado em algo tangível, impedindo que governos criassem riqueza apenas imprimindo papel. No entanto, a rigidez desse lastro metálico foi desafiada pela necessidade de expansão econômica acelerada. O grande ponto de ruptura ocorreu em 1971, quando o presidente americano Richard Nixon encerrou a conversibilidade do dólar em ouro. Esse evento marcou o fim de Bretton Woods e o nascimento definitivo do dinheiro fiat. A partir desse momento, o valor de uma nota não dependia mais de barras de metal escondidas em cofres fortificados. O valor passou a ser sustentado exclusivamente pela fé
e pela confiança na estabilidade das instituições que o emitiam. O dinheiro desmaterializou-se em sua essência. Deixou de ser um objeto para se tornar um conceito garantido pelo Estado. Com a computação, essa desmaterialização tornou-se cotidiana. Surgiu a revolução do cartão de crédito, transformando o dinheiro em registros contábeis, em fitas magnéticas. O ato de pagar deixou de ser a entrega de um papel e passou a ser uma comunicação de dados entre máquinas. A humanidade aceitou essa conveniência, trocando o volume das moedas pela leveza do plástico. O dinheiro tornou-se invisível, viajando por cabos e satélites em milissegundos, conectando mercados globais em uma teia de crédito que nunca descansa. Recentemente, essa velocidade atingiu o ápice com o Pix. O que antes levava dias agora acontece na velocidade de um toque na tela. Essa instantaneidade alterou nossa percepção de urgência. O consumo tornou-se fluido, onde os números saltam de uma carteira digital para outra sem atrito. Essa facilidade reforça a ideia de que o dinheiro é, acima de tudo, informação em movimento, uma linguagem técnica que descreve a circulação de riqueza entre pessoas que nunca se viram. Ao redor do globo, consolidando-se como um novo padrão de comportamento social e comercial moderno, onde a espera tornou-se relíquia obsoleta. Mas, se o dinheiro agora é apenas dado digital controlado por governos, surgiu uma proposta: o Bitcoin. Nascido da desconfiança nas instituições centrais, o Bitcoin tentou recriar a escassez do ouro no ambiente digital através da matemática. Usando a tecnologia blockchain, a humanidade começou a testar um sistema onde a confiança não depende de um rei, como Croesus, mas de um código compartilhado por milhares de computadores. É um retorno à ideia de que o dinheiro deve ser finito e difícil de produzir, mas sem as correntes da matéria física. Ao olharmos para trás, do escambo à criptografia, percebemos que o dinheiro é a maior ilusão coletiva já criada, porém necessária. Ele funciona porque todos concordamos em acreditar na mesma história. Se pararmos de acreditar que aquele bit possui valor, o sistema colapsa. O dinheiro é o maior experimento de cooperação da história. Ele permite que estranhos construam cidades e explorem o espaço, transformando o esforço individual em progresso coletivo através da confiança mútua sustentada por gerações. Hoje em dia, o que você considera verdadeiramente valioso? Seriam os números na sua conta bancária ou o tempo que você dedica para conquistá-los? No fim das contas, a história da moeda não é sobre economia, é sobre nós, e sobre como decidimos confiar uns nos outros para construir um futuro comum. A jornada do valor continua evoluindo, e a próxima página está sendo escrita agora mesmo, a cada transação que você faz. A confiança é a única moeda que nunca perde o seu valor. Este processo nos convida a refletir sobre o peso real das escolhas em um mercado abstrato e digitalizado.